Falaram que vem o grosso também para o ex-presidente Jair Bolsonaro, viu? Presta atenção, o que saiu hoje no canal UOL, na Folha de São Paulo. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser julgado por tentativa de golpe de Estado na primeira turma do STF. A informação em primeira mão é da colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. A turma é formada por Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Ou seja, tá ferrado. Adivinhar o placar, não? Tá 5-0. 5-0. Tá ferrado, né? Com exceção de Fux, dizem que a tendência dele é incerta, mas não foi isso que eu vi nos outros julgamentos dele sobre casos similares. Os demais ministros são considerados votos contrários a Bolsonaro. A defesa do ex-presidente deve pedir que o caso seja julgado direto no plenário. Mas a decisão cabe a quem? Só o relator. Quem decide é o super magistrado, que é o juiz, que é também a vítima. Nesse processo ele também é vítima. Ele é o relator nesse processo e ele é o julgador. Então ele é vítima, ele vai julgar, ele vai relatar e ainda deve decidir. A informação em primeira mão da Mônica Bergamo é que Alexandre de Moraes deve manter o processo nesta turma. Desde dezembro de 2023, o STF decidiu que julgamentos criminais voltariam a ser feitos pelas turmas e não pelo plenário para acelerar a tramitação dos casos. Eu não entendi, o senhor que é juiz, eu não entendi o seguinte: o Procurador-Geral da República ainda não mandou a denúncia. Então, quando ele manda a denúncia, é que eu acredito que seria feita a distribuição da turma que iria julgar. Eu estou errado? Não. Já se sabe, a jornalista antecipou, inclusive disse que o Alexandre de Moraes, a defesa de Bolsonaro e do próprio Braga Neto também, que está nesse inquérito aí, nesse processo, iriam pedir, distribua para o plenário, para todo mundo. Já antecipou que o Alexandre de Moraes vai dizer que não. Agora, Cardinô, mesmo indo para o plenário, você tem dúvida qual vai ser o placar final? Não, no plenário, eu não acredito nem naquele outro, que viajou com o Ronaldo Caiado e com o Gustavo Lima. O que o Bolsonaro colocou lá. O primeiro que ele colocou. Que já julgou diferente. Cássio Nunes. Eu imaginava que o placar ia ser a 2, 10-2. Né? Então agora começa até a desconfiar. Exato. Agora, e do ponto de vista técnico, pode isso? Olha, existe a prevenção. Eu não sei como é que está fazendo, como é que está sendo feita. Não era um sorteio que se faz assim, tipo uma roleta? É porque antes do oferecimento da denúncia, é como a gente falou, o próprio delegado agora deu um exemplo disso. Ele disse, se pode pedir a prisão preventiva, temporária, tal, mas não flagrante, ele está lá falando. Então, antes mesmo que o processo chegue a ser distribuído, não é, pode haver um relator que seja prevento, como a gente chama, que ele seja o relator já indicado desde o início, porque recebeu, vamos supor assim, a solicitação do delegado encarregado das investigações, foi distribuída aquela solicitação para ele, então já se sabe, ou para aquela turma, já se sabe que antes da denúncia chegar, que esse relator vai ser o relator que vai funcionar no caso. Mas, a nível do STF, eu tenho 30 anos de magistratura, 8, 10 de advocacia, voltei para a advocacia. Bom, são 40 anos. Tudo que eu aprendi não vale mais não. Sobre o STF? Porque é uma corte que ela ela viu as coisas de outra forma. O advogado Paulo Abuana disse que estudou no livro do jurista Alexandre de Moraes. Constitucionalista. Dos bons. Exato. Dos bons. Estudou. E Paulo disse para mim aqui, com todas as letras, eu estudei no livro dele. Hoje, se eu citar o livro dele para defender um cliente meu, eu levo rombo, me ferro. Então já rasguei o livro de Alexandre de Moraes, porque não vale mais nada o que ele disse. E a Constituição não mudou, doutor Luiz. O que houve é o seguinte, o Supremo passou, ele sempre foi o guardião constitucionalmente na estrutura da Constituição do país, mas começou a surgir interpretações em torno disso. Eu passei minha vida toda na área de direito público, desde quando eu era chefe de assessoria jurídica no Estado, depois como juiz, a entender que qualquer investigação dentro das instituições públicas, fosse o que fosse, se faria sindicância, ficaria ali dentro. Passou dos muros
Moros o problema ou teve a necessidade de comunicar a autoridade policial, dali para frente é a autoridade policial que iria tocar. A situação desses casos novos dos últimos anos, né, envolvendo o STF, envolvendo o 8 de janeiro, enfim, todas essas circunstâncias levaram a interpretações, inclusive chanceladas pela Corte, pelos 11 ministros, um aqui, outro ali, todos juntos, né, no sentido de que era possível fazer, que é o chamado inquérito do fim do mundo, que ele transpôs as barreiras do STF. Tem mais 6 meses. Embora sobre o protesto de juristas reconhecidos, renomados, que dizem que não entendem daquela forma, mas o STF é o guardião, é quem faz a interpretação do que é o que deixa de ser da Constituição. Então a gente está vendo certas medidas que fogem do meu conhecimento, por exemplo. Eu tenho muito tato quando eu vejo uma consulta que me vem ser consultada a respeito de um fato, porque eu preciso ver quais são as últimas decisões da Corte, porque é o que está valendo. As últimas decisões. É o que está valendo. Livro de 10 anos não está. Não, está ultrapassado. A verdade é que, desde que Bolsonaro voltou para o Brasil, depois que passou aquele período lá, durante o período de transição, né, há eu diria, não diria nem predisposição, mas um encaminhamento para ele ser preso. Para ele ser preso. O Paulo Pimenta disse que ele vai ser preso até setembro e ainda citou, acho que ele vai ser preso dia 7 de setembro. Enquanto a fotografia de Bolsonaro atrás das grades não sair, né, pode ser até que depois a coisa mude, mas enquanto essa fotografia não sair, vai continuar com isso. Vai continuar com isso. E a gente vai continuar com esse clima de incerteza, né, de insegurança jurídica o tempo inteiro. O tempo inteiro. Né? Os próprios conservadores do Brasil já estão criando alternativas, né, para a disputa da presidência de 2026. Existe, Pedro Paulo, um desconforto. Eu estou na área, como eu disse, há 40 anos. Né? Passei 30 anos só de Tribunal de Justiça, fui assessor de presidência de TRE, passei 3 anos em Brasília lidando com o Congresso como assessor especial da AMB, que é a maior entidade do país, presidi a entidade de juiz, enfim. Não existe só um desconforto, é preciso que se diga isso. As pessoas e o povão, de modo geral, eles não têm ideia do que a situação do país está interferindo e vai interferir, porque você falou a palavra-chave. A palavra-chave hoje é insegurança jurídica. Quando há uma insegurança, o investidor internacional ele se retrai. Ele vai para ali botar o dinheiro ali, por quê? Se ele não sabe se vai dar o investimento que ele vai colocar, vai para frente ou não vai, o investidor interno também fica receoso. Então, você tem um cumprimento de uma situação que é hoje, uma situação que pode ser diferente amanhã, porque se mudou a leitura sobre isso. Então, onde existe esse tipo de situação, fica difícil ter investimento e aí o que é que ocorre? Desemprego e falta de desenvolvimento. Começou o programa falando sobre o Pix, né? A questão do Pix, né? Eu não tenho nenhuma dúvida, daqui a um ano, janeiro de 2026, vai começar uma enxurrada de processos na justiça, né? De pessoas que vão ser apanhadas desprevenidas, porque elas não entendem, essa informação ainda não chegou como deveria chegar na cabeça dele, na vida dele, só vai sentir quando o imposto de renda o leão começar a morder.